Olá, boa noite a todas e todos que estão aqui com a gente, aqui com a tela aberta, a Letícia, a Nelisa, Maria Júlia, que já participou bastante, e todos os demais, né? Boa tarde também ao João Paulo, daqui a pouco ele se apresenta um pouquinho. Eu sou Vinícius Carlos Martinez, professor do Departamento de Educação da UFSCar, professor associado quase quatro, falta um pedacinho. Hoje a gente inicia a segunda aula de 2022. Segunda, porque ontem tivemos a primeira, que é Educação, Estado e Poder. Hoje a segunda é Educação e Sociedade. Como a gente combinou aqui nos bastidores, hoje gravaremos, depois um seminário, mais ou menos no meio do curso, e a última aula. E assim a gente vai ajudando também a construir um pouco a ideia de que o conhecimento pode ser difundido e que essa ferramenta, apesar de nos manter isolados, né, cada um no seu ambiente, cada um na sua casa, tem esta facilidade, né? Se fossem aulas presenciais, seria muito mais complicado para a gente gravar e, de alguma maneira, disponibilizar esse conteúdo, né? Então, pode-se pensar que há uma possibilidade de a gente aproveitar, mesmo sendo uma situação ruim como esta, né? Buscar pontos positivos em todas as situações, né? Eu acho que é isso que o ser humano faz de melhor, né? Encontrar alguma coisa positiva mesmo nas piores adversidades, né? Enfim, creio que a gente corrobora um pouquinho, ajuda a expandir essa ideia do conhecimento para outros mundos, né? Para outras pessoas. Quando eu digo mundo, no sentido de universo, de formação, de visões de mundo, né? De perspectivas. Então, e, claro, bom dia e boa tarde para quem não estiver aqui na atividade síncrona, né? Porque depois esse conteúdo está no nosso canal lá, já com mais de 800 inscritos, então tem bastante gente que poderá realmente ter acesso, né? É isto. Hoje, então, iniciamos. Vamos fazer uma conversa inicial, bem preliminar mesmo, sobre uma ideia, uma possibilidade, que eu vou chamar de rede entre Estado e sociedade. Se eu conseguir todas as semanas, até o final do curso, tentarei manter esta ideia de rede, né, de articulações, né, de imbricações, digamos assim, interfaces, para usar uma expressão mais moderna, entre alguns dos conceitos que compõem aqui a nossa disciplina. Então, hoje nós teremos uma possibilidade de rede. Na semana que vem teremos, né, se tudo der certo, uma outra possibilidade de rede. A minha ideia nesse sentido da rede é mostrar que cada nozinho realmente abre, né, outras dimensões, né, que nem tudo caminha, digamos, para um único sentido, né? Então, aliás, dependendo de, do foco mesmo que a gente dá para uma rede, imagina uma rede de pescador, né? Se você aproximar o foco, você vai localizar um nozinho, né, daquelas linhas. Mas se você distanciar um pouco, você vai ver um, uma coleção de nozinhos, né? Então, isso também é uma outra possibilidade de análise, né? Para quem tem essa, digamos, perspectiva de rede. E já faço aqui um gancho para dar a primeira dica, caso vocês queiram depois se aprofundar em algum momento, sobre uma espécie de metodologia dessa tentativa, de metodologia com rede. É um livro que se chama O Virtual, de Pierre Levy. É um livro fantástico. Eu não recomendo todos os livros desse autor, né? Lembro que depois se tornou muito comercial, se tornou muito, né, entre aspas, pós-moderno, quer dizer, muita vendagem, com muita procura, e aí falta tempo para maturar mesmo as ideias, né? Mas esse é um livro, assim, seminal mesmo, dessa discussão. O virtual é uma ideia de rede, né? Isso que a gente está fazendo aqui, de certa maneira, é uma ideia de rede. Então, fica essa dica.
ou virtual de Pierre Levy, caso em algum momento queiram se aprofundar. Não é uma leitura assim muito simples, não, tá? Não é é um convite para ler, mas tem hora que tem que ir mais devagar, tem que pensar um pouquinho, enfim, porque é um filósofo debatendo a internet, né? No fundo. Ou é um filósofo debatendo a virtualização e as virtualidades do mundo. Eu estou falando isso para situar um pouco o nosso propósito de hoje, que é pensar uma rede, ao menos uma possibilidade, uma perspectiva de rede entre Estado e sociedade. Tudo bem? Tenho certeza que cada um de vocês, em algum momento, se fossem construir uma rede entre Estado e sociedade, veriam de outro modo, né? Porque cada um na sua visão, cada um na sua perspectiva. Por isso que eu falei uma rede, né? Porque, enfim, podemos ter redes individuais e podemos também construir até coletivamente. Por exemplo, um texto coletivo, né? Não deixa de ser uma rede. É o que se chamava no século passado de hiperlinks, uma linguagem mais antiga, né? Cada hiperlink, na verdade, seria uma rede. Aliás, eu acho que ninguém mais fala hiperlink, fala? Fala ainda? Nossa, eu mesmo já não falo mais, né? É que eu me lembrei agora. Mas a ideia de rede tem essa composição também. Lembra, nesse sentido, que muitas coisas que a gente julga do passado, na verdade, são muito presentes, né? São muito próximas. Ou algumas coisas que a gente julga muito presentes e acha que nasceram hoje, na verdade, elas são, né, de tempos que a gente desconhece. O próprio nascimento da internet, né? Aproveitando o nosso ambiente aqui, que é remoto, o próprio nascimento da internet não é do século XXI, né? O que nasceu, entre aspas, no século XXI, são essas redes que a gente está habituado a usar. Facebook, WhatsApp, internet, TikTok, sei lá, todas essas. Né? Isso é produto do século XXI. É o YouTube, enfim, tudo isso é do século XXI. Mas a internet não é do século XX. De certa maneira, remonta até os anos 70. No Brasil, em 95, muito bem. Mas a internet em si mesmo é da década de 70. É que a diferença é que não tinha as redes que a gente tem hoje. Né? Não tinha YouTube naquela época, né? Não tinha WhatsApp. Aliás, como é que chama aquele outro? Aquele russo lá que ajudou a dedurar a Lava Jato? É uma outra rede, né? O Telegram. Da Telegram, exatamente. Do Telegram. Então, isso sim, é do século XXI, é a rede no século XXI. Mas a própria ideia de rede, eu volto a dizer, já tem lá os seus primórdios nos anos 70. E a internet que não se confunde com o computador. O computador que é muito mais antigo, nasceu com Turing. Né? A formulação básica do computador, dessa ideia de processamento, ou aquela ideia antiga de computador, que é 0 e 1, que em breve vai desaparecer também, aquilo é de Turing, né? Muito antes dos anos 70. Enfim, é só para mostrar que passado e presente muitas vezes se comunicam, né? E isso também é uma possibilidade de rede. Né? Olhar o presente pelo passado e vice-versa, né? Olhar o passado a partir de algumas características do presente. Se fosse uma leitura mais marxista, que a gente vai ter futuramente, eu diria para vocês assim: podemos olhar o complexo, ou melhor, podemos olhar o singular, podemos olhar o mais simples pelo complexo. Né? É uma forma também de estabelecer uma rede do presente para o passado. Né? Uma outra perspectiva, espero que dê tempo também da gente aprofundar um pouco, é observar o real por meio do ideal. Eu comentava isso ontem e acho que cabe aqui também nessa ideia. Me parece que isso é interessante algumas vezes. É uma, como é que eu vou dizer?
é uma maneira de você mostrar exatamente o quanto estamos distantes de algum plano ideal, né? Então, vamos imaginar o seguinte: a ideia de justiça, ou a justiça no Brasil, ou o ideal de justiça no Brasil. Imagina que esse seja o seu tema. O ideal da justiça no Brasil. Aí você traz lá uma concepção, uma definição clássica do que é a justiça, aí você apresenta os melhores instrumentos para se chegar a essa justiça ideal e depois compara com a realidade brasileira, né? É uma ideia. Quem é julgado no Brasil, se não pobres, negros, trabalhadores e etc., né? Quem é julgado no Brasil? Então, essa comparação com o ideal não é perdida, né? Pelo contrário, é uma maneira de destacar mesmo a distância e esse superfaturamento negativo da nossa realidade. Vamos pensar na educação pública. Qual é o ideal para a educação pública? É que ela seja emancipatória, que ela tenha qualidade, que ela aponte para um sentido libertário, emancipatório, né? Que se estabeleçam ali relações de isonomia entre as pessoas, quer dizer, sem uma hierarquização constante, que se estabeleça ali, estabeleçam relações de equidade, então que não haja distinção, né, entre os indivíduos ali que estão ali presentes, em razão da sua origem, em razão da sua cor, em razão do seu sexo e daí por diante, ou muitas vezes em razão da própria concepção mesmo, que tenham de algumas coisas, né, de algum tipo de visão de mundo em particular que apresentem. Este é o ideal. Aí a minha pergunta seria: será que a educação pública no Brasil está perto desse ideal? Seria uma maneira, então, de destacar, né? Ninguém pode acusar você de ter feito uma pesquisa com metodologia idealista. Pelo contrário, né? É só uma forma de afrontar a própria realidade, né? De dar um destaque maior a partir desse comparativo com, eu chamo de tipos ideais, né? Max Weber usa essa terminologia. Tá certo nesse sentido? Então, são várias possibilidades que se abrem. Como eu disse, a ideia da disciplina é que a gente vá construindo algumas dessas a cada semana, com um pouquinho mais de profundidade, ok? Hoje, então, a gente tem essa primeira premissa aqui, que é uma rede, uma possibilidade entre Estado e sociedade. Como está na sala do Klesman, eu vou lendo com vocês, a gente vai comentando e vai tirando dúvidas ou acrescentando. Há infinitas formas de se relacionar Estado e sociedade, direitos e sistemas. Eu tomei o exemplo da educação pública, como mencionei aqui para vocês. Instituições e a própria cidadania. No caso de instituições, nós temos o próprio Estado, a família, a escola, os grupos sociais, daí por diante. Então, esta é uma maneira de se apresentar a própria ideia de rede. Assim, podemos também destacar uma interface, uma relação um pouco mais específica entre Estado e sociedade, que ao longo do texto, ficará claro isso, nós denominaremos de discrepante, disruptiva ou dissolutiva. O que quer dizer mais ou menos isso? Discrepante. Quer dizer que não há uma sincronicidade, né? São relações, de certa forma, assíncronas. O que quer dizer com disruptiva? É no sentido de romper mesmo, né? Muitas vezes até de fragmentar, muitas vezes no sentido de rasgar, né? Havia uma expressão comum, quase que do senso comum,
no século passado, século XX, é de se dizer de... Peraí que eu fiz um negócio errado aqui. De se dizer do esgarçamento do tecido social. Já ouviram ou leram essa expressão alguma vez? Essa é um clássico do século XX, para não dizer dos anos 20, né? Essa é uma expressão muito antiga. Essa realmente é bem antiga. Mas é também nesse sentido, né? De romper, de se decompor, de certa forma. E ela é dissolutiva. Solutiva não apenas no sentido da ruptura, mas no sentido mesmo de dissolver, de evaporar, né? De subsumir, né? De deixar de existir. Tem uma frase clássica do Marx, no Manifesto do Partido Comunista, que é a melhor, sem dúvida, para explicar o século XXI, os tempos que vivemos. Exatamente por isso que é um clássico, né? Ele diz assim: tudo que é sólido desmancha no ar. Né? E está absolutamente certo. Veja um modelo de família, aquela famosa família tradicional, evaporou, dissolveu. Né? Então, tudo que é sólido desmancha no ar. As tradições, os valores mais antigos, né? As ideias, as concepções sobre a própria sociedade e os indivíduos, as individualidades, entre aspas. Basta pensar no que se acreditava no final até o final do século XX, mas se acreditava assim, com fervor, né? Não com um substrato, né? Quase que com uma ideia dominante. O que se pensava sobre a classe trabalhadora, qual era o papel da classe trabalhadora? Quer dizer, estudar o mínimo para poder trabalhar e produzir mais. Né? O que se esperava da mulher, até, eu digo, enquanto ideia predominante mesmo, no final do século XX, construir família. Né? Enfim, eu sei que tem muita gente que pensa isso hoje, mas são ideias fortemente combatidas, né? Então, eu diria que elas não são tão predominantes. Apesar de ter muita gente falando, e isso dá um ruído grande, mas me parece que é um movimento contrário bem significativo em relação a isso. Então, também sob esse aspecto, né? Essas tradições vão se dissolver. Tem uma outra referência bibliográfica também, é do Bauman. Vocês já leram Bauman? Esse é pós-moderno, mas é muito interessante como ele demonstra essa frase aí do Marx, né? Essa sentença. Essa do Marx não é uma frase, é uma sentença, né? É muito interessante como ele demonstra isso no século XXI. Tem um livrinho que todo mundo já leu e comenta, menos eu, porque não li, não vou, que chama O Amor Líquido. Seria o oposto daquela ideia de amor romântico, né? Que até o século XX ainda vigorava. Apesar de não estarmos mais no romantismo de Victor Hugo, mas até o século XX ainda havia uma projeção, uma expectativa em relação a isso, né? E o século XXI transformou-se em fumaça. Aliás, tinha uma outra bibliografia, essa do século XX, muito interessante. Um livro chamava Entre o Cristal e a Fumaça. Entre o cristal e a fumaça. O cristal seriam as tradições, né, de certa maneira, o que é perene, o que tem esta durabilidade ao longo do tempo e das relações e das estações, né? E a fumaça é o que é passageiro, o que é descontínuo, é o que vai se diluindo. A fumaça é o tal do amor líquido, né? E o cristal seria aquele amor romântico, só para fazer uma comparação aqui com o Bauman. Mas isso para ilustrar esta sentença do Marx, né, de tudo que é sólido desmancha no ar, e para explicar o que quer dizer
sobre relações dissolutivas entre Estado e sociedade. Eu acho que está claro nesse sentido, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, como eu falei, escrevam aqui ou perguntem, né? Enfim, podem me interromper, ok? Pois bem, quando nós observamos o Estado enquanto instituição, por exemplo, nós podemos e devemos pensar que não se trata de um monolito. O que é um monolito? Vocês já ouviram falar do Código de Hammurabi? O Código de Hammurabi é uma das recomendações, digamos assim, morais, jurídicas também, mais antigas da humanidade. É como se fosse uma espécie de 10 mandamentos, mas num formato um pouco diferente. É como eu falei, tem aplicações morais e tem aplicações jurídicas. Vou dar um exemplo concreto. Quando um exército, naquele tempo, né, antes de Cristo, passava por uma determinada aldeia, um exército que estivesse patrulhando ou estivesse em guerra, deveria ser abrigado por esta aldeia, alimentado, cuidado, independentemente de qualquer ordem ou independentemente de qualquer coisa. Isto estabelecia o Código de Hammurabi. Relações entre homens e mulheres, na formação de casais. Aliás, curiosamente, parece que o Código de Hammurabi tem uma visão da mulher muito mais evoluída do que muitas pessoas que eu conheço. Não pessoalmente, né? Porque, infelizmente, não sou obrigado a conviver com nenhum tipo desse. Mas de tipos desses que a gente vê por aí. Melhor dizendo assim, né? O Código de Hammurabi, assim, pregando o respeito, pregando a distinção, né? Enaltecendo o papel efetivo da mulher na sociedade daquela época. Isso é muito interessante. Bom, o Código de Hammurabi não foi escrito num pergaminho, não foi escrito num papel, digamos assim, né? Nem num papiro, como faziam os egípcios. Foi escrito num monolito, que é uma grande pedra preta. É um entalhado, né? Então, pegou lá uma faquinha. Isso aqui é uma faquinha, né? Por acaso estava aqui. Então, pegou lá e foi entalhando. Né? Foi escrito num monolito. É um exemplo de monolito, ok? Depois, se vocês quiserem olhar, se aprofundar, é bem interessante. Claro, tem na internet, mas também tem livro, né? Tem, enfim, outros formatos, né? Então, eu quero dizer que, mesmo que o Estado seja uma instituição, uma tradição, ele não é um monolito, ele não é um poste fincado com uma bandeira hasteada, mas sim é formado, recheado de processos, ainda que institucionalizados, com regras, designações de algumas especialidades, então, quem faz o quê, por exemplo, dentro de uma determinada repartição pública, procedimentos e encaminhamentos, quer dizer, mesmo em qualquer repartição pública, há certa hierarquia, há um estabelecimento do que cada um deve fazer e daí por diante. Subrrotinas, que também devem ser observadas, como horário de chegada, horário de saída, a forma de tratamento das pessoas, daí por diante. E tarefas de padronização. Ou seja, eu não posso tratar o João de um modo, pode ser o João Paulo, o João Pedro, o João Virgílio, o João Vitor, né? Não posso tratar o João de um modo porque é meu conhecido, meu aluno, meu amigo, de modo distinto da Maria Júlia, por exemplo, que eu estou conhecendo hoje, né? Então, efetivamente, isso não pode acontecer nunca, tá certo? É isso que estou dizendo neste momento aqui. Tarefas de padronização.
Isso é comum, diria eu, de se observar quando procuramos um determinado serviço público. Eu chamei isso de designações de especialidades. Então, você procura um serviço público para alguma coisa, né, específica, e não para qualquer coisa, né? A não ser que você vá lá fazer visita para alguém, mas a gente procura para obter um atendimento específico. Então, isso eu chamei de designações de especialidade. Ou quando precisamos de algum documento específico também, um diploma ou uma certificação, uma certidão de idoneidade pessoal. Quem faz concurso público vai se lembrar, quem já fez, vai se lembrar exatamente disso, né? Um dos documentos é este, uma certidão de idoneidade. Quem tem pais ou avós mais velhos, aposentados, vai se lembrar que para receber a aposentadoria ou a pensão, tem que fazer prova de vida. Alguém já viu uma situação como esta? A minha mãe, por exemplo, fazia nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, para receber, estou no comecinho todo ano, né? Para receber o salário, tinha que fazer prova de vida, quer dizer, né? Pela propriedade, enfim, pelas comorbidades, etc. É um exemplo, então, do que eu estou dizendo aqui. Então, nós temos aí diplomação ou algum status em especial, né? Na vida nacional, quer dizer, na nossa vida, eu também diria assim, na vida comum do homem médio, uma expressão que eu gosto de usar bastante. A vida comum, vou escrever aqui, a vida comum do homem médio. Ele é essa vida nacional, a vida de todos nós. Porque a vida comum quer dizer que não é a vida regulada por civismos, né? Não é a vida regulada por normativas específicas. Podemos pensar na vida dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. E o homem médio aqui é porque é uma denominação muito antiga, digamos, uma denominação jurídica, que quer dizer que cabe a todos nós, indistintamente, com exceção de algumas figuras. O agente político não é um homem médio, presidente da República, governador, senador, ok? Inclusive tem direitos diferentes, né? Uma imunidade parlamentar, no caso dos parlamentares, e no caso do presidente tem a inversão do ônus da prova. Então, se você acusa, aliás, a ideia comum quer dizer o seguinte, o ônus da prova cabe a quem acusa, ok? Então, se eu acusar alguém de ser corrupto, eu tenho que provar, né, que o sujeito é corrupto. Quando eu falo da inversão do ônus da prova, aquele a quem eu acusei vai provar que é inocente. E uma vez tendo provado a sua inocência, vai me processar por calúnia, difamação ou injúria. Não é isso? Então, não são homens, não são pessoas comuns, né? A própria relação jurídica é diferente. O juiz de direito não é um homem médio, porque ainda que o direito recaia sobre o juiz, sobre o magistrado, sobre a magistrada, o juiz ou a juíza são os que fazem a interpretação do direito, né? Então, ainda que o direito incida sobre eles, é o juiz, diferentemente do homem médio, quem interpreta o direito e aplica a lei. Nenhum de nós tem o poder de aplicar a lei, né? Nós podemos interpretar a lei. Cada um pode ler de uma forma. Vejam um exemplo simples. Vocês podem ler na Constituição Federal de 88, o artigo 205 e 206, que falam sobre a educação, né? Cada um lê, é o mesmo texto, é desse tamanho, 2 linhas. Cada um lê, mas pode ter uma concepção diferente. O que cada um de nós entende sobre a educação pública?
Como é que cada um de nós poderia definir o que é educação pública? O que cada um de nós poderia esperar sobre qualidade na educação pública? E daí por diante. Então, o homem médio quer dizer que somos todos com essas exceções que abrigam pessoas em particular ou nas suas particularidades funcionais. Então, deste modo, na vida nacional, essas situações, condições, são partes de um fluxo normal. Quer dizer, para nós não há uma anormalidade, ou esperamos que não haja uma anormalidade no funcionamento das coisas. Quando a gente procura a prefeitura para resolver um problema, hoje, obviamente, a gente espera que, se tiver que procurar amanhã, a prefeitura não esteja muito diferente, né? E que o serviço seja mais ou menos o mesmo que tivemos hoje. Então, isso é um fluxo normal. Por outro lado, mesmo que tenhamos uma atividade estatal, na atividade estatal, uma expectativa, uma premissa de funcionalidade, imaginemos quem matricula seus filhos na escola pública ou procura o serviço público de saúde, né? Cada um espera ser bem atendido. Nós temos que levar em consideração que esses serviços, cargos ou funções públicas são desenvolvidas por pessoas. O que é que eu disse nessa frase? O que eu disse nessa frase? Alguém me ajuda aí? O que eu entendo é que, mesmo que cada pessoa tenha uma designação do seu trabalho e padrões que ela tem que seguir, elas ainda são pessoas que têm as suas próprias convicções e o que elas acreditam e como elas acreditam que o seu trabalho deve ser realizado. Então, não vai ser sempre a mesma coisa, porque cada pessoa é diferente. Exatamente, muito bom. Então, apesar de termos essa espécie de padronização de serviços, né, esses procedimentos comuns, são pessoas, né? E cada pessoa é uma individualidade. Então, são desenvolvidas por pessoas. Mesmo que essas pessoas estejam sob o mesmo contínuo normativo, sob a mesma qualidade ética estabelecida, sobre o mesmo compromisso ético profissional, cada indivíduo, cada um de nós, tem formações específicas. Eu, por exemplo, tenho muito mais tempo de vida no século XX do que no século XXI. Eu tenho a impressão que muitos de vocês aqui nasceram no século XXI, né? Aliás, já aproveito para fazer aqui uma indagação. Alguém nasceu no século XXI? Neste aqui? A Maria Júlia escreveu aqui: acredito que ainda há influências no seu modo de agir, trabalhar e pensar sobre um determinado assunto, na sua individualidade. Não, perfeito, é isso mesmo. Daqui a pouco a gente pode até dar alguns exemplos. Alguém nasceu no século XXI? Ninguém? Ah, Sofia. Cadê a Sofia? Dá para ver a Sofia? Não. Beatriz também. O Eric também. Algum de vocês poderia abrir a tela? Coloquem o pijama, passe perfume e pode abrir a tela. Enfim, então, tirando aqui quem nasceu no século XXI, todo mundo já é bem velhinho, né? A Ana Elisa é bem velhinha, a Letícia também. Nasceram no século XX. Só é novinho quem nasceu no século XXI. A Júlia está chorando. Tá certo. A Maria Júlia está confusa? Por que você acha que é do século XXI, Maria Júlia? Que ano você nasceu? Vamos ver.
2000. 2000 é século 20 ou 21, gente? 20, né? Termina sempre nos Exatamente. anos zeros e começa. Exatamente. Maria Júlia, sinto muito, você também está junto aqui com quem é mais velhinho, tá? Mas eu dizia, dava como exemplo a mim mesmo, né, de ter mais experiência no século XX, mais experiência de vida, né, mais tempo de vida no século XX do que no XXI, exatamente para confirmar essa ideia, né, de que somos indivíduos com formações específicas, conhecimentos distinguidos, ideias ou ideologias, acrescentaria aqui preconceitos, que podem ser aproximadas ou não dos demais. Basta que a gente pense que um professor, seria o caso de hoje, não irá ministrar aulas, faltou um não aqui, tá? Vocês corrijam lá depois. Não irá ministrar aulas sobre o mesmo assunto. Não, tá certo, né? Desculpem. Hoje tá. Basta pensar que um professor irá ministrar aulas sobre o mesmo assunto, quer dizer, a temática de hoje, de formas diferentes e até contraditórias aos seus pares. Isso quer dizer que se fosse uma outra pessoa aqui, um outro docente, a Letícia no futuro, a Analisa, a Maria Júlia, etc., no futuro, teriam aulas, teriam compreensões, teriam exposições didáticas, metodologias diferentes das minhas. Né? Ainda que a ementa fosse a mesma, ainda que os textos pudessem ser os mesmos, ainda que os objetivos pudessem ser os mesmos. Do mesmo modo, como diagnósticos médicos podem se opor uns aos outros, ou sentenças judiciais, para usar o exemplo do juiz que eu falei há pouco, essas sentenças apresentam-se, podem se apresentar, em antagonismos insolúveis. Por quê? Porque são tão diferentes, são tão discrepantes entre si, que para uma sentença prevalecer, a outra tem que perecer. Lembra o exemplo da Lava Jato? Enquanto para a Lava Jato, o ex-presidente Lula era criminoso a ser preso, né? E foi efetivamente preso, para o STF, num outro momento, ele não deveria ser preso. Ou seja, então foi solto. E vejam, né, como eram concepções discrepantes sobre o mesmo fato. Há uma enormidade de coisas por trás desse exemplo que eu dei, e que nem quero debater isso aqui agora, né? Senão a gente vai descambar para outro sentido, né? Mas é só como exemplo mesmo, né? Enquanto um juiz entendia, apresentava, né, argumentos para que ficasse preso, outros juízes, no caso do STF, desenvolviam argumentos para que ficasse livre e se encerrasse aquele processo. Então, são completamente discrepantes. Pois bem, então, além do fato notório de que cada servidor ou servidora pública, como um ser humano, seja um indivíduo singular, único, o que se destaca aqui é o fato de que as instituições são produtos dessas contradições. Contradições entre as pessoas, contradições entre, muitas vezes, o gerenciamento de determinados departamentos. Então, se você vai na Prefeitura de São Carlos, tem uma certa rotina, se você vai na Prefeitura de Araraquara, pode, por exemplo, ter uma rotina diferente, e podem até ser antagônicas. Ou até há oposições, a exemplo aí dos juízes. E ainda que estejamos numa relação espaço-temporal próxima, quer dizer, você vai na Prefeitura de São Carlos hoje, em Araraquara amanhã, né? Uma relação muito próxima. No espaçamento histórico, e mesmo político, quer dizer, quando há uma distância maior, essas assimetrias ou essas diferenças
ou essas discrepâncias, tendem a se avolumar exponencialmente. Então, quando comparamos realidades, podemos ter diferenças grandes. O exemplo aqui que eu dei, isso não preenche, não esqueçam de preencher a lista de presença. Acho que já está liberada, né? 24. 20 horas e 4 minutos. Ok? Então, mesmo municípios próximos, como São Carlos e Araraquara. Estou falando porque eu tenho certeza que são realidades diferentes, né? Porque são concepções políticas diferentes, são possivelmente algumas atividades, pelo menos administrativas, bem diferentes, porque decorrem da concepção política que se tenha. Não sei se é o caso de Araraquara, pensamos, não sei mesmo, nunca fiz essa investigação. Eu não sei se eles aplicam o orçamento participativo. Eu sei que no Rio Grande do Sul do João Paulo, durante muito tempo, o orçamento participativo foi a regra, né? Ao menos na capital, mas acho que em muitas outras cidades e municípios do estado. E estou falando de atividade administrativa, né? Nem estou falando de uma concepção, como é que eu vou dizer, tão aleatória. Quando eu digo atividade administrativa, porque tem regrinhas, tem norminhas, né? Tem um conjunto de leis que devem ser seguidas. E você não pode fugir disso, quer dizer, a responsabilidade fiscal, o controle sobre os gastos do Estado, no caso lá do orçamento participativo, é a mesma coisa. As leis não mudaram nesse sentido. O que mudou foi a forma, né, de se desenvolver a atribuição desses gastos. Então, eu não sei se Araraquara tem orçamento participativo. Mas mesmo que não tenha, eu sei que a percepção política, ideológica, é diferente de São Carlos. Assim como é diferente de Marília, que é a minha cidade natural, né? Porque são concepções políticas, ideológicas, completamente diferentes, morais, inclusive, completamente diferentes. A ideia de certo ou errado é outra, né? Então, a maneira de lidar com o direito, de praticar o ato administrativo é diferente. Acho que está claro nesse sentido, né? Mesmo que a lei seja a mesma. Sendo a lei a mesma, a gente pode pensar seguir o máximo possível o que ela estabelece. A gente pode tentar caminhar o máximo possível de maneira adequada. A maneira diz assim, seja honesto. Gaste o dinheiro público de forma honesta. É uma lei legal essa, não é? Alguém discorda, será? Acho que não, né? Mas a maneira de enfrentar esta lei é que é diferente. Todos nós aqui temos 1 milhão de exemplos de pessoas que procuram brechas, né, na lei, procuram uma forma de contornar essa ideia de aplicar bem o dinheiro público, né, de aplicar de forma honesta o dinheiro público. E outros não vão procurar brechas, vão exatamente procurar o caminho correto e se aplicar bem os recursos públicos. Será que está claro nesse sentido? Então, mesmo em realidades muito próximas, podemos ter diferenças muito grandes, né, neste tratamento. De todo modo, a própria relação Estado-sociedade pode ser avaliada sob esse prisma. Qual é o prisma? Se Estado e sociedade estão próximas, enquanto instituições, enquanto institucionalidades, ou estão distantes. Vejam, um outro exemplo aqui. O ideal do Estado social, previsto na Constituição Federal de 88, neste ideal, lembra que eu falei de algumas vezes usar um ideal para comparar com a nossa realidade? Eu tentei um pouquinho aqui. Nós temos a observação de que a liberdade, a autonomia deve estar presente, deve fluir no ato de ensinar e de aprender. É isso que eu estou, de certa maneira, tentando fazer aqui, né? Manter esta fluência. Vocês perguntem, falem, façam proposições, ainda que falem menos do que poderiam, mas, enfim, os canais estão abertos, né?
O que vale é isso. Esse é um sentido. No entanto, sob os tempos do fascismo, as volatilidades, ou o caos, ou as relações caóticas que se estabelecem entre Estado e sociedade, levam à percepção de que vigora um divórcio, um abismo, uma discrepância entre o Estado e a sociedade. Aqui, antes de entrar no próprio texto, eu quero frisar o seguinte: como dizia Max Weber, seja muito honesto com seu eleitor. Desculpe, com seu leitor. Eu não sou candidato a nada. Seja muito honesto com seu leitor. Então, diga quais são as suas premissas. Diga qual é a metodologia que você escolheu para abordar aquele assunto. Diga quais são as suas matrizes, vamos chamar ideológicas, né? Qual é a sua concepção do mundo, logo no começo. Quer dizer, seja muito honesto com o seu leitor, porque se alguém discordar muito de você, já para a leitura ali e não será enganado, né? Então, por exemplo, alguém que discorde de mim completamente, vai lendo o texto, aí chega lá na conclusão, descobre que eu sou antifascista. E aí o cara fica profundamente aborrecido e transtornado. Tá claro? Então, eu já digo logo no começo, eu sou antifascista. Eu combato o fascismo. E eu entendo que o Brasil é fascista. Ponto. Se o sujeito quiser continuar a leitura, ele continua. Se ele não quiser, né, vai para outro caminho. Tá claro? É isso que eu queria explicar, então, em relação a essa premissa aqui. Tem uma outra disciplina em que isso fica mais claro, que também é uma disciplina optativa, que se chama Educação em Direitos Humanos. Então, lá a gente tem vários tópicos para debater esta realidade fascista. Não é o caso desta disciplina. Aqui nós teremos um texto. Viu, João Paulo? Daqui a pouco eu vou dar... Eu esqueci, mas você vai se apresentar. Aliás, na outra semana, você me cobra isso aí, senão eu fico, como eu falei, né, um pouco ainda meio desambientado em cuidar de gravação, enfim, né? Coisas que eu não fazia o ano passado, né? Só falava mesmo. Mas tudo é aprendizado, tem que aprender a fazer isso também, né? Mas você me cobra, então, semana que vem, mas daqui a pouco você vai se apresentar também. Ah, tranquilo. Pode deixar que a gente faz contato. Mas o que eu ia frisar nesse sentido é que nós temos um texto, uma aula nessa disciplina, que é sobre educação antifascista, que é contexto de Adorno, né? Então, não é o foco dessa disciplina, mas tem uma entrada possível pensando na educação, especificamente. Mais para frente um pouquinho. Tudo bem? Isso para explicar o que eu falei do fascismo ali. Ok? Agora eu quero que vocês expliquem esta frase. Essa que eu acabei de ler. Nós temos um ideal, que é o Estado Social, previsto na Constituição Federal de 88. Na realidade, nós temos o fascismo, na realidade, e como eu entendo, vocês podem discordar, nós temos o fascismo que estabelece entre o Estado e a sociedade um verdadeiro divórcio, um abismo, uma separação, uma ruptura entre interesses e objetivos. O que interessa ao Estado não interessa à sociedade e vice-versa. É isso que eu entendi como esse abismo. Aliás, talvez essa fosse uma característica diferente do fascismo clássico, aquele tradicional lá da Itália, de 1920, de Mussolini, e também do fascismo alemão, de Hitler. O que eu chamei de abismo aqui, talvez seja uma discrepância mesmo entre a realidade que a gente tem no século XXI no Brasil, em 2022, ainda que sob o fascismo, mas diferente do fascismo clássico, né? Esse divórcio. Porque lá no clássico não há divórcio, né? Estado e sociedade estão muito,
muito, quase que mesclados, quase que realmente misturados, né? No caso brasileiro, é como se a gente pegasse um copo de água e derramasse azeite. Será que o azeite com a água se misturam? Já fizeram essa experiência? Não se misturam, né? Então, essa é a minha ideia de água e azeite, né, para entender Estado e sociedade no Brasil, né? Podem, se você chacoalhar muito, dar uma bagunçada um pouco ali, né? Algumas moléculas vão se quebrar, ficam aquelas gotículas, tá? Mas depois a tendência é que haja, de novo, uma reapropriação, né? E aí a diferenciação seja bem clara. Anderson, sendo um fascismo um termo muito ambíguo e deturpado atualmente, eu gostaria de saber qual é a definição usada por mim, né, sobre o que é fascismo. Anderson, para a gente não ficar amarrado aqui, eu prometo para você colocar uma definição lá no Classroom. Só para a gente não ficar preso nesse ponto, mas eu queria mostrar para vocês que eu tenho um livrinho. O João Paulo está acostumado a eu fazer merchan toda vez, né? Mas em todo lugar que eu estou, eu aproveito para fazer o merchan. Tem um livrinho sobre o fascismo, do ano passado, 2021. Mas pode ser, Anderson, eu coloco lá depois uma síntese, uma minuta, né? De como eu vejo o que é fascismo. Mas, para não sair sem resposta nenhuma, eu diria que o fascismo nacional, o fascismo nacional, também chama de fascismo resiliente, ele é resistente, né? Ele não apenas permanente, mas ele vai se transmutando de alguma maneira, né? Vai se adaptando. Resiliente é um projeto político. Bom, pode não ter respondido totalmente sua pergunta, mas só para dizer que não saiu sem resposta nenhuma. Depois, como eu falei, eu coloco uma coisa um pouco mais desenvolvida. Inclusive explicando o que é projeto político, né? Tudo bem? Mas se tiverem outras questões, podem fazer aqui, que eu prefiro certamente. Então é isso, eu queria explicar um pouco esta relação que para mim é um divórcio, há uma ruptura mesmo, né? Por mais que em um outro momento se aproxime ali. Mas Estado e sociedade estão cindidos. No exemplo brasileiro, eu vou dar, então, um segundo caso, né? Sob o regime militar de 64, para tomar um exemplo muito específico, não havia liberdade de ensinar e de aprender. E ainda que naquele momento lá se tratasse de uma ditadura e não necessariamente de fascismo. Ok? Na atualidade, o mesmo sentido, o mesmo ato separatista entre os interesses sociais e estatais, me parece, esse divórcio é absolutamente visível. E basta nos notar, para dar um ponto muito claro, muito preciso, basta nos notar que o desemprego, esse desemprego acionado, pressionado pelas políticas econômicas, não tem nenhum apego social e popular. Então, se é o Estado quem produz o desemprego, e obviamente a sociedade não quer desemprego, né, não concorda com o desemprego, porque isso leva à fome, isso leva à miséria humana. Então, só para tomar um caso do desemprego, como mostra desses dois planos cindidos, né, entre Estado e sociedade. Será que todos têm a mesma compreensão de que o desemprego é provocado pelo Estado, pelo Ministério da Economia, especialmente? Aí é outra pergunta, né? Aí é outro caso.
Será que todo mundo tem esta concepção? Pense em cada um de vocês, as pessoas próximas, amigos, namorados, namoradas, amigos, parentes, pais, mães, avós. Será que todo mundo desse nosso entorno consegue perceber que esses níveis de desemprego que nós temos hoje são praticamente provocados pelas políticas econômicas do Estado brasileiro desde o ano passado? Há uma crise econômica em escala mais global? Claro que há. Há pressão inflacionária em outras economias, como nos Estados Unidos, na Europa? Claro que há. Mas a resposta foi a mesma? A maneira de rir não foi a mesma. Claro que não foi. Né? Então, é nesse sentido. Por mais que haja uma relação, uma inter-relação entre a nossa economia e economias globais, não foram exatamente ou somente as economias globais que acarretaram o descalabro da economia brasileira a partir, especialmente, de 2021. Nós temos inflação em 2 dígitos. Nós temos estagflação. E a resposta para o governo, e a resposta do governo para isto é a elevação da taxa Selic, o que provoca um encarecimento cada vez maior dos financiamentos, o que, por sua vez, acarreta um endividamento maior, seja das famílias, seja da indústria, e, por sua vez, na ponta final, temos um decréscimo na demanda e no consumo. Essa foi a grande sacada, né, para resolver a inflação de 2 dígitos. E resolveu? Não. A única coisa que aconteceu foi aumentar o endividamento de famílias e de empresas, porque a inflação continua com 2 dígitos. O desemprego aumentou, nós conhecemos o mapa da fome outra vez, nós vemos supermercados que vendem osso de primeira e osso de segunda, não é carne de primeira e de segunda, é osso de primeira e de segunda. Então, não precisa de muita expertise, eu não sou economista, né? Mas não precisa de muita expertise para entender como o Estado brasileiro, especialmente seu Ministério da Economia, é o responsável pelo descalabro da economia nacional. Ok? Está claro, mais ou menos? É o que eu penso. Isso para mostrar, reforçar, né, essa ideia de destempero, de divórcio, de separação, segregação entre Estado e sociedade, tomando este único caso chamado desemprego. Nossa realidade, portanto, e aqui já indo para o fim, é fascista. E nós vemos isso claramente, notabilizando-se pelas contradições sociais insolúveis, quer dizer, que não tem fim. Não se resolvem harmonicamente, não se resolvem pacificamente. Além de inúmeros outros aspectos. Vamos lembrar que o próprio Estado, na figura do governante instalado, faz propaganda da antivacina e outras tentativas de se calar ou amordaçar os docentes e as representações discentes que sejam mais lúcidas e combativas. O exemplo que eu trouxe aqui é o mesmo que eu citei ontem, porque esse me parece que é o mais enfático, é o mais simbólico, obviamente uma tragédia horrível, que é a repressão pública que se abateve sobre o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, o Chancelier, e que provocou o seu suicídio. Você se lembra desse episódio, né? Enfim, aquilo é certamente a contraprova do fascismo nacional.
mas efetivamente mostra esse deslinde, esta separação e esta contradição insolúvel entre Estado e sociedade no Brasil a partir de 2016. Ou seja, não é difícil de percebermos o quanto as relações tóxicas mantidas pelo Estado versus a sociedade são dissolutivas, vão dissolvendo, são disruptivas, vão provocando até erupções sociais, desagregam famílias, grupos. Tenho pessoas da família que não conversam mais, e negacionistas. Há exemplo aí do próprio governo em chefe declarar-se e apoiar movimentos anti-vacina, especialmente no Brasil do pós-2016, que, para mim, 2016 é um golpe de Estado, não é um processo de impeachment. Essas são as minhas credenciais ideológicas para 2022, tá? Ou para esta disciplina. Existem outras, mas, enfim, não são necessárias nesse momento. Caso seja, em alguma aula, também não terei a menor dificuldade de falar. Ok? Sabe o que eu li hoje? Duas coisas que me deixaram estarrecido. Pessoas fraudando o certificado de vacinação. Então, uma enfermeira, quem é da enfermagem mesmo? É Maria Júlia, Letícia. Aliás, daqui a pouco vocês vão falar que curso vocês fazem, tá? Mas uma enfermeira, que certamente não é uma enfermeira, né? Só tem o status, o título. Porque eu sei que, assim como o professor, para ser professor, tem que ter limites éticos, o advogado tem que conhecer o código da OAB, o juiz tem uma regulamentação, os médicos e a enfermagem também, assim como os engenheiros. Então, fora disso, eu não considero como profissionais. Um juiz que vende sentença, para mim, não é um juiz. Está claro nesse sentido? Então, por isso que eu falei. Mas, no status de uma enfermeira, aplicando vacinas falsas, placebos, nas pessoas, e depois dando um certificado. Porque essas pessoas pertencem a esse movimento anti-vacina. E para ter acesso a algumas repartições públicas, tinham que apresentar a carteirinha de vacinação. E se ela não toma vacina, não tem a carteirinha. Né? Então, toma um placebo e ganha uma carteirinha falsa. E aí entra em qualquer lugar e contamina quem ela bem entender, levando a óbito quem bem entender. Isso eu vi e eu fiquei estarrecido, eu nunca imaginei que a gente pudesse chegar nesse nível. E uma outra também, essa eu vi na Itália, só para dizer que nem tudo acontece só no Brasil, né? Essa enfermeira aí, entre aspas, é italiana. E uma no Brasil, que algumas pessoas estão tentando se contaminar. Olha que ideia macabra. É uma espécie de contaminação preventiva. O sujeito quer se contaminar agora da COVID para que depois ele não se contamine mais. Quer dizer, de onde é que ele tirou esta ideia? De que se ele se contaminar hoje, ele não vai se contaminar mais de novo. É quem informou isso a ele. E outra, quem informou que se contaminando hoje, amanhã o resultado será melhor? Olha, eu não sei como responder isso. Maria Júlia, Letícia, vocês são da área específica aí de saúde. Aliás, João Paulo, todo começo de ano eu prometo, eu não vou debater o negacionismo, porque me dá azia, porque me dá transtorno, tem dia que, às vezes, até durmo mal. O que a gente chama de ilógica. Eu não vou debater a ilógica, né? Mas não tem jeito. Em algum momento, a gente volta a isso, né? Então, vocês que são da saúde, tem alguém da filosofia aqui?
Vocês que são da saúde, me expliquem como é que um sujeito procura contaminação, né, tentando uma espécie de contaminação preventiva, para que amanhã seja melhor. Olha que nível, cara. É indescritível. A cada fala do dito cujo lá, realmente, nós ficamos sem rumo, sem respaldo. Né? É muito difícil de explicar qualquer asnice dessa, né, cara? Eu chamo de juventude brasileira. É uma espécie de paródia com... Ó, desculpem, não é nenhuma referência a vocês. Mas é que durante praticamente o século inteiro passado, se dizia que a esperança era a juventude brasileira. Então, eu fiz uma espécie de paródia. No lugar da juventude brasileira, que era a esperança, que nunca aconteceu, mas, de qualquer maneira, era uma esperança, né? Surgiu uma espécie de juventude. É uma paródiazinha. Letícia. Não tem muito, assim, explicação, né? Uma pessoa fazer uma coisa dessas, principalmente se for pensar, né, na questão do porquê você se vacina, para você ter anticorpos. Então, você se contaminar, querendo ou não, é o princípio da vacina, é o que a vacina vai fazer por você. Então, não faz sentido nenhum. E eu fico mais brava ainda com as pessoas que falam sobre o direito de ir e vir, né? Que essa é uma justificativa que a galera está usando. Seu direito de ir e vir, ele acaba a partir do momento que você afeta outras pessoas, né? Então, se você permite, né? Você deixa brechas para uma contaminação em massa de outras pessoas, no caso de uma pandemia, seu direito de ir e vir acabou ali, porque você está afetando uma sociedade, uma população, um país e o mundo, né? Então, não tem sentido nenhum. Para esse cara que fala do direito de ir e vir, você podia dizer assim, bom, então eu terei o direito de ir na sua casa, pegar todos os seus bens, né, as coisas mais valiosas, e vir para a minha casa. Tudo bem? Posso fazer isso? É o direito de ir e vir, né? Então eu vou, pego tudo e volto. Beleza? Vamos combinar assim? Olha, realmente é difícil, né? Mas a gente pode até tentar combinar aqui, ó. Não debater o negacionismo, né? Porque, de fato, é muito desgastante. E o complemento, talvez, disso tudo aqui é o famoso transvacinado. Vamos esgotar hoje para não ter que, né, voltar para outro dia. Vocês já ouviram falar do transvacinado? Transvacinado. Eu vi um vídeo de uma moça dizendo assim, eu sou transvacinada, e fazendo todo aquele discurso. Era uma multidão em volta dela, mas ela falando, né? Eu sou transvacinada. Não tomei a vacina, mas eu me sinto vacinada. É incompreensível, é indescritível, né? É uma ficção bizarra, né, que a gente está vivendo. É uma ficção bizarra, não é só uma distopia, no sentido mais tradicional, né? É uma coisa bizarra mesmo. É como se o Macunaíma estivesse no poder, né? Quem está ocupando o poder de maneira mais efetiva no Brasil hoje? É o Macunaíma. É bizarro, cara. Exato, A Anelisa lembra aqui, ó. As pessoas que acham, né, que foram vacinadas pela fé, é isso, transvacinado. Esse ainda tem uma comunicação direta com Deus, né? Rapaz, eu não sei, não. Enfim, tá bom o negacionismo, né? A gente vai tentar falar de outras coisas melhores, até, como eu falei, me dá azia, me dá uma coisa muito ruim mesmo. Porque 2 anos falando sobre isso é de matar, né? Enfim. Agora, eu quero que vocês se apresentem. Mas antes que eu esqueça de novo, vamos começar pelo João Paulo. Então, maravilha. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, sou o professor João Paulo, estou falando do Rio Grande do Sul, tá? Cidade de Rio Grande. Estou fazendo um curso pela UFSCar,
a minha graduação em Química, especialização em Educação, especialização em Tecnologia de Informação e Gestão Ambiental, mestrado em Educação Ambiental, a minha área forte é ambiental, né? O meu doutorado em Educação e agora um estágio de pós-doutorado em Educação. E aí estou aqui com o professor Vinícius, como professor convidado, contribuindo com ele na organização da aula e participando também, né? E para poder também, de intermédio com vocês, contribuir para o material no Eclass, o material de vocês, avaliação, e reportando vocês também a ele, né? Alguma informação que vocês precisem de avaliação, conteúdo, podem fazer contato no Eclass, que eu vou estar sempre olhando e vou estar pedindo alguma orientação para ele, para poder tirar dúvidas de vocês o mais breve possível. Tá bem? Antes que a Anelisa comece a se apresentar, e depois a Letícia, estou falando de vocês que estão com a câmera aberta, né? Eu ia perguntar, vocês já estão fazendo aquele famoso TCC? Trabalho de conclusão de curso? O João Paulo, no pós-doutorado, tem que fazer um relatório. O relatório do que fez, atividade que teve, que pesquisou, que leu, etc. O relatório dele tem 220 páginas, hoje. Quando terminar a turma de vocês, eu vou ter que estar com 260, 270 mais ou menos. Isso, aí encerra. É a última fase. Então, quem começa? Acho que como você tinha me chamado, eu posso ir. Pode ser. Então, eu sou a Anelisa, eu estou terminando o curso de Ciências Biológicas na modalidade bacharelado. Eu fiz um estágio, né, semelhante, uma iniciação científica, então eu entendo um pouco dessa parte do relatório, com a professora Inessa, no laboratório de microalgas de água doce, aqui da UFSCar, né, que é onde eu estudo. Fiz um pouquinho de um trabalho na engenharia de produção, com um pouco de acessibilidade, ergonomia, e aí agora eu estou fazendo o meu estágio curricular obrigatório, que vai se traduzir no meu TCC. Muito bem. Eu também prometo não discutir aqui nessa aula, nesta disciplina, a acessibilidade na UFSCar, tá? Não, sem problemas, a gente não precisa. Eu juro não fazer isso. Eu já fiz uma vez e foi muito ruim, né? Mas, muito obrigado, muito bem-vinda. Vamos pela ordem aqui, a Letícia? Oi, eu sou a Letícia, eu sou 019 da enfermagem, sou de Santa Bárbara do Oeste, estou aqui por enquanto, fico indo e vindo, a Ana também é de Santa Bárbara. Vocês são na mesma? Sim. Que legal. E é isso. Tá ótimo. Muito bem-vinda. O João Vitor deu uma desculpa aqui, disse que não pode abrir a câmera nem o áudio, mas que é de 2019 e faz licenciatura. Muito bem. Vamos dar seguimento. Maria Júlia, foi a primeira. Aliás, a Maria Júlia estava na sala antes que eu entrasse. Oi, gente, boa noite. Eu sou Maria Júlia, da turma de 2020, da enfermagem. Minha cidade natal é Franca, mas eu estou aqui em São Carlos, que a gente vai retornar aos poucos com algumas práticas, né? E peço desculpas por não ligar a câmera, né? É ruim, mas no começo de toda essa pandemia, eu cancelei pacote de internet, cancelei tudo, então eu estou pelo celular, bem instável, né? Que mais? Eu entrei em 2019, né, na faculdade, mas em um curso que não era a minha primeira opção, consegui transferência interna para a enfermagem. E estou no meu quase segundo ano, se eu não estiver fazendo confusão aí com os EMPs. Não, vai dar tudo certo. Maria Júlia tem uma excelente Unesp em Franca, em ótimos cursos. Uma formação, né, muito legal, muito boa. Não tem área da saúde, né? Mas exato. Muito boa. Mas é muito boa, sim. Eu vou aproveitar o gancho aqui, porque já conheço também, e vou chamar a Daisy. Eu sabia que você ia chamar eu. Bom, gente, eu sou da biologia, eu sou da licenciatura,
e eu sou 0 a 18. Na teoria, eu tô no 8º semestre, né? Mas aí eu não sei quantos ainda tem pela frente. E é isso. Eu sou de Monte Alto. E a gente já fez uma disciplina presencial, né? Para É contar para verdade. eles. Eu já fiz uma disciplina com o professor que é Educação em Direitos Humanos. E aí eu já conhecia ele de lá. Exatamente. Quem sabe o semestre que vem a gente, pelo menos alguns, né, a gente consiga se reencontrar presencialmente, né? Eu vou aproveitar aqui, vou fazer uma maldade com... Eu subia... Não estou conseguindo mexer no cursor. Quem falou aqui? Eu vou aproveitar o João Pedro que deu risada do João Vitor. Então, João Pedro, sua vez. Não, professor, a minha risada não foi do João Vitor, foi de quando você falou sobre a acessibilidade da UFSCar, Ah, legal. porque eu também passei por uns perrengues aí, mas enfim, então já me apresentando, eu sou o João, também sou de 2018, sou colega de turma da Daís e de várias outras pessoas que estão aqui. Legal. Vim de Minas Gerais, de uma cidade do sul de Minas, eu acho que posso parar aí no sul de Minas mesmo, mas a gente, em relação à experiência, como a Ana tinha dito, eu e mais um grupo que está fazendo a sua disciplina aqui, a gente participa do programa Residência Pedagógica da CAPES. Aí a gente Nossa, muito bom. a gente está quase no final do período do edital e a gente está atuando nas escolas públicas aqui da cidade. Nossa, muito bom. Não vou. Não, gostei. É ótimo porque tem uma bolsa e tem uma experiência já profissional também, né? Acho que isso aí de certa maneira, impagável, né? Para a idade que vocês têm, né? Ter essa possibilidade, ainda que pequena, mas já é uma exceção, né? É profissional. Como dizia o Roberto da Mata, é um antropólogo muito legal, esse conhecer o mundo da rua, deixando o mundo da casa, é o que transforma, é o que cria o mundo adulto, né? É o que amadurece. É o que cria instituições, por exemplo. E é uma das piores falhas da cultura brasileira, que é exatamente lembrar, tentar levar o mundo da casa, né, das relações familiares, amigáveis, etc., para dentro do Estado. Mas essa também pode ser conversa para um outro dia. Mas é só para mencionar que acho que é um rito de passagem muito importante, fundamental, né? O João Paulo já passou por isso, eu também já, enfim. Pode ser um pouco difícil no começo, mas depois é engrandecedor. E o Lucas levantou a mão. Boa noite, pessoal. Também estou com dificuldade para a câmera aí, mas prometo resolver durante esse EMP. Eu sou graduando em licenciatura em pedagogia, nem sei que perfil, porque eu sou turma 2015, então já é milenar já. E entrei como bolsista, morei na moradia da universidade por 2 anos. Já tive uma semana de palestra sobre a Constituição, onde eu pude ter contato um pouco com você, assim, ali como ouvinte. Legal. E é isso, na expectativa de formar no final desse EMP, com a graça do pai, o forninho sai. Com certeza, vai se formar sim. Lucas, foi em 2018, não foi? Sim, foi. Foi organizado pelo DED, se eu não me engano, o pessoal Eduardo e tal. Anfiteatro Florestan Fernandes. Isso. Boas tardes. Boas tardes, exatamente, isso falar agora. Momentos de saudade, isso aí. Foi muito legal. Uma organização importante, né? Foi muito bom. Foi muito legal. Foi um marco mesmo, né? Acho que foi 30 anos da Constituição, um departamento de educação, não é? O Departamento de Educação debater a Constituição Federal, não é todo lugar do Brasil que você vai ver isso, né? E há pouco, assim, na caminhada do curso, eu tinha tido contato com o texto do Saviani, né?
Ele faz uma análise educacional até o pós-golpe, né, de 2016, e foi fundamental mesmo aquela semana toda. A gente tinha até receio mesmo de Polícia Federal aparecer por lá. Foi aquele período, não é? Acho Foi que a segunda vez que eu vivi esse sentimento dentro da universidade. horrível. A primeira foi com a ocupação que da moradia acabou fazendo em 2017. Sim. Também foi muito bravo. Aliás, nessa época da ocupação, houve mesmo, né? A presença da Polícia Federal, queria prender as pessoas, enfim. Nesse segundo momento que aí teve uma troca da gestão da reitoria, né, muito em caráter com a política nacional. Exato. E aí a linha de diálogo da universidade mudou um pouco. Ficou meio complicado. Mas muito bom saber que você está aqui de novo. Muito legal reencontrar as pessoas, né? Em outros momentos. Obrigado mesmo. Agora, quem mais? Eu posso me apresentar. Oi, diga, Sofia. Meu nome é Sofia, tenho 19 anos, sou da turma 021 de Pedagogia Matutina. Sou nova na universidade, por enquanto. Nossa, você acabou de chegar, então. Sim, no ano passado, agosto do ano passado. Que legal. E é do século XXI, tá vendo? Sim. Viu, Annelise? Ela é do século XXI. Muito bom. E você é propriamente pós-moderna, né, Sofia? Pois é. Muito bem. Quem mais? Eu posso me apresentar também. Simon, agora que eu vi você aqui. Simon Isso. Hernandes. Prazer. Meu nome é Simon. Eu também estou sem a câmera porque está chovendo bastante aqui. Aí a internet está meio ruim. Mas eu sou o Simon, eu sou 018 das sociais e eu estou nessa turma porque eu gosto bastante de ver diferentes abordagens sobre as temáticas da sociedade e gosto bastante de sociologia da educação também. Muito legal, muito bom. Nós somos conterrâneos, entre aspas, aqui do mesmo curso, né? Sim, sim. Mas o curso das sociais ele é bacharelado, né? Então tem uma outra pegada e metodologia. Tipo, estou nessa matéria mais para ver uma outra abordagem mesmo, sabe? Não, perfeito. Seja muito bem-vindo. Tem uma colega sua que faz a disciplina de segunda-feira também, esqueci o nome dela agora, mas também das ciências sociais. Muito Valeu. legal. Obrigado. Obrigado. O Eric Vinícius, meu quase xará aqui, né? Abriu a câmera, então eu já passo para ele se apresentar. Boa noite. Meu nome é Eric, eu sou de São Carlos, sou da turma 020 de licenciatura em música. Muito bom. Na última aula ele promete tocar alguma coisa aqui pra gente. Ou cantar, né? Não sei. Não, por mim não teria problema, não. Legal. Pode ser. Escolhe uma música bacana que combine com o ritmo aqui, com o tema, né? Com a visão da disciplina. Beleza. Aí você toca. Você já cantou rap? Não, eu não canto rap. Eu sou mais do MPB. Eu vou aproveitar aqui o gancho, então. Você conhece alguém que cante rap? Não, pior que eu acho que não. Então, eu vou fazer a pergunta para todos. Alguém daqui canta rap ou conhece alguém que cante rap? Lucas? Primeiro, depois de tantos anos no curso, até que, enfim, eu recebi essa pergunta. Meu trabalho de conclusão de curso é sobre a literatura do rap e a sua contribuição dentro da educação, né? Assim, dentro do que eu consegui encontrar. E conheço alguns grupos organizados aqui de São Carlos também, que tem as batalhas, tem os MCs, tem os DJs, tem toda a cultura. Que legal que eu tenha perguntado isso, então. E aí eu já aproveito para fazer outra pergunta. Será que algum desses grupos cantariam rap que eu fiz? Não entendi, um rap de sua autoria? Isso.
Olha que proposta. O João Paulo já conhece. Mas a gente podia pensar em alguma coisa aqui, né? O Eric fazer uma base, o professor improvisar mesmo numa voz. Não, eu sou terrível. Não, eu escrevo só o rap. Pronto, tá bom, já. Alguém cantaria, né, o rap. Eu não, eu não. A gente pode procurar alguém, sim. Tem muito, assim, apego à autoria, né? As pessoas gostam de cantar aquilo que escreveram. Por isso até eu propus. É muito da Eu cultura, posso mas até com fazer uma certeza a careta gente... aqui no dia, mas... Posso até fazer uma careta, mas... Ou assim, né? Mas eu não vou cantar, não. Uma baita proposta. Não, legal. Se você achar alguém, você dá um toque, aí eu coloco. O João Paulo, você tem o rap? Se tiver, coloca lá no Classroom pra gente. Ou eu mando para você. Perfeito. Maravilha. E o Eric canta o que quiser, toca o que quiser, enfim. Dentro da nossa rotina aqui, né? Vai ser 10, ó. A Stephanie, quer aproveitar? Já se apresenta, porque você disse que conhece alguém. Pode ser. Eu conheço, mas eu acho que ele não cantaria. Não cantaria? Não, pode Não, é gravar. porque ele também, acho que só canta da autoria dele, sim. Entendi. Mas de repente ele gosta. Eu fiz um sobre a vacina. Olha que... Deixa a gente ver a letra. Tá legal. Tô curiosa, tô curiosa. Se o João Paulo não achar, depois eu localizo, passo, a gente coloca lá na sala. Lá no Classroom. Aliás, são 2, aí dá para ver qual que fica melhor, tá? Enfim. Vamos chamar assim, ecos da pandemia, tá? Legal. E você é daqui, São Carlos? Eu sou Stephanie, eu sou sei lá, eu tô em Sumaré agora. Eu sou de São Paulo, mas moro grande parte do tempo no interior, né? E sou da enfermagem, sou 019 da enfermagem. Começou a chover aqui, não sei se dá para ouvir. Mas sou 019 da enfermagem e eu vim de transferência da educação física, da UFSCar mesmo. Eu fazia licenciatura. Aí eu estava em dúvida se eu faria ou não a complementação da enfermagem, né? E agora eu decidi fazer, que eu estava um pouco cansada da parte de licenciatura, mas agora eu decidi fazer, por isso que eu peguei a disciplina. Você falou o curso? Eu acho que não ouvi. Enfermagem. Enfermagem. Muito bem. Muito bem. A penitência de vocês é aguentar os transvacinados, né? Mas cada um tem a sua penitência no mundo, né? Certamente. Mas seja muito bem-vinda. Você colocou aqui já? Ele já colocou aqui, ó. Tá no chat. Vou deixar um minuto para vocês lerem. Não precisa julgar, não, tá? A Júlia já falou? Júlia Nocit? Não falei ainda. Isso. Eu sou da biologia, de 2017, então já tô meio dinossauro, né? Mas ainda conheço algumas pessoas aí que estão na sala. Deu para conhecer antes da pandemia. Eu tô fazendo meu TCC agora e a temática é a percepção dos professores sobre a questão da autoridade e dentro da sala de aula e o autoritarismo do sistema escolar. Então, ainda mais na atualidade, né, com o fascismo crescendo em vários países do mundo. Então, professor, se quiser disponibilizar a info, né, do seu livro para eu poder dar uma lida, chama as referências novas. Passarei isso. Não, ainda mais agora sabendo que o seu tema passa aí pelo contorno, ou dá contornos, né, o fascismo, passarei sim, sem dúvida. Depois, se eu me esquecer, você me cobra, o João Paulo também, enfim. Obrigada. Eu coloco lá para vocês. Muito bem. Nicolas já falou? Não, eu não falei, posso falar. O Nicolas,
eu sou de Santos, vim aqui para Santos em 2016, quando eu estava fazendo engenharia química na época. Em 2019 eu decidi prestar música, então eu acabei entrando na música em 2020, licenciatura também, na mesma turma do Eric. E tô aqui em São Carlos, né, que eu trabalho, e não estou com a câmera ligada porque estou pelo meu computador pessoal, mas provavelmente eu começo a entrar pelo computador do trabalho para usufruir da câmera integrada. Muito bem, seja bem-vindo, estaremos aí. O Eric canta qualquer coisa, pode tentar cantar o rap. Ah, beleza. Vai treinando aí. Se você achar que tá legal, aqui não é nada profissional, né? É só para a gente fazer mesmo uma dinâmica diferente. Eu acho que tudo isso é um combate ao fascismo, na verdade, né? Tudo que sai da caretice, tudo que sai desse tradicionalismo de pátria, família e propriedade, para mim está no jogo, nas práticas, na política antifascista, né? Então, Eric, se você achar que está tranquilo, a gente faz aqui. Não precisa ser na última aula, não, pode ser antes. Beleza, eu vou ver, eu te falo. Eu vou tentar. Vamos ver se dá Maravilha. certo. Tem um outro também, aliás, só para não perder o gancho desse aqui, vocês assistiram Bacurau, um filme? Alguém assistiu? Um filme nacional? Ah, o Eric assistiu. É o Bacurau do filme aí, que eu estou falando, né? A minha percepção do filme é uma, também não vou debater com vocês, porque a minha é muito chata. Eu tenho a consciência. A minha leitura deste filme é muito chata, em especial, né? Desse filme aqui. Mas é do Bacurau que eu estou falando. Sofia já foi, né? Quem mais? Quem falta? Falta alguém? Oi, eu sou o Anderson. Anderson, legal. Sou da turma de 2015 de Ciências Biológicas, então estou aqui há bastante tempo. Entretanto, eu tive que trancar o curso em 2019 e estou retornando agora só, para finalizar meu último semestre. E acho que essa disciplina vai ser divertida. Espero que o divertido aí seja no bom sentido, né? Sim. Diversão é sempre bom, num bom sentido. Sim, não, tá certo. Eu assim espero também. O ano passado foi bem legal, foi descontraído, né? O que chama de divertido é no sentido um pouco de romper essa autoridade, né? Quem falava agora mesmo? Essa ideia de autoridade, né? De comando, de domínio, de presença como determinação, digamos assim, no interior da sala de aula, né? Eu acho que o divertido pode ser isso, né? O sentido mais horizontal da disciplina. Isso, perfeito. Alguma coisa nesse aspecto mesmo. Eu estou tentando achar o segundo rap aqui, só um minuto. Quem falta ainda? Eu acho que formou uma fila de mãos levantadas. Ah, desculpa. Não, relaxa. Lucas Yuri, tem a Daniela e tem mais gente ainda. A Viviane, nossa. Bom, sou 018, faço biologia, no caso licenciatura, e estou atuando atualmente no residência pedagógica. Está sendo uma experiência muito boa e eu espero que consiga aprender bastante nessa disciplina. São temas bem polêmicos e de grande debate, né? Acho que a gente vai juntos, né? Construindo, cada um colocando um tijolinho à medida do possível, aqueles que puderem, aqueles que sentirem com naturalidade, né? Colocando as suas pegadas num bom aspecto também. A gente vai tijolinho a tijolinho construindo alguma coisa. Estou vendo aqui pela ordem, não sei se é precisa, mas aparece a Daniele, mas também tem a Beatriz, a Viviane, o Tiago. Vamos lá. Acho que eu posso falar, vocês me ouvem bem? Daniele, é você? Isso. Isso. Boa noite, então, né? Primeiro.
Meu nome é Daniela e eu faço biologia, licenciatura em biologia, junto com o Lucas, o João, a Larissa e mais um pessoal que falou. Ainda não estou fazendo meu TCC, apesar de ser 018, teoricamente está no final do curso, mas ainda tem um caminhozinho aí para trilhar, mas eu tenho algumas ideias e tal. Eu sou muito entusiasta da educação, desde o início do curso eu me descobri na área da licenciatura. Então, eu fiz PIBID, agora eu faço residência pedagógica, qualquer oportunidade de atuar, conversar sobre, enfim, estar relacionado à licenciatura de alguma forma, eu costumo estar por dentro aí. E é isso. Muito bem. Seja bem-vinda também. Está convidada a participar. Se um dia você quiser apresentar a ideia do rizoma, a gente fica feliz. O rizoma é uma rede. Todo mundo que é da biologia podia falar sobre o que é rizoma. Já fica o convite aí. Só dá uma leitura no nosso Gatarri. Exatamente. Rizoma. Beatriz, Viviane, tem o Tiago também. Larissa, tem mais gente ainda. Tem uma fila aqui. Eu posso ir? Pode. Eu sou a Bia, eu sou de São Carlos mesmo e eu tô fazendo pedagogia da turma 21. Começou ano passado também, então ainda tô entendendo as coisas. Mas é isso, comecei quase agora. Tá ótimo. Você também é do século XXI. Muito bem. Pós-moderna. Muito bem. A gente vai construir um pouquinho desse pós-moderno, depois vai destruir também, tá? Ok. Agora, Viviane, Jéssica, tem Tiago, tem mais gente, a Larissa. Olá, boa noite. Eu sou Viviane, sou 018 da Bio, licenciatura. Sou de São Carlos mesmo e eu ainda não estou fazendo TCC. Acredito que logo mais. Muito bem, essa é outra coisa. Se puderem adiantar isso, é a melhor coisa do mundo, né? Já vai deixando só para encerrar mesmo o curso, né? Não deixar como última tarefa, né? Última atividade. Isso eu acho que é uma estratégia ruim. Deixar trabalho de conclusão de curso como última atividade. Pode ser construída ao mesmo tempo que as outras, né? E você deixa só para fechar lá no momento adequado, né? Não é isso? Mas uma coisa é falar e outra é fazer, né? Nem sempre eu consigo fazer exatamente isso que eu falei agora, né? Quem ia falar agora? Eu ia falar que é isso que eu tô fazendo. Eu ainda tenho um ano de curso para terminar, mas eu comecei a fazer meu TCC e eu tô achando muito legal de, tipo, agora eu tô fazendo essa disciplina que vai me ajudar. Eu vou fazer análise de discurso que vai me ajudar a analisar as entrevistas e, tipo, ficar engajado enquanto está fazendo o TCC. Eu acho que dá mais motivação. Muito bom. Acho que essa é uma estratégia muito bacana. Acho bem interessante. Vou dar um exemplo. Eu estou tentando um pouco fazer isso, que, na verdade, é a minha tese para titular, né? Para professor titular daqui... Eu vou pensar de modo positivo, daqui 2 anos e meio. Na verdade, falta um pouquinho mais, mas sendo mais otimista comigo mesmo, 2 anos e meio. Mas, de certa forma, já estou fazendo, né? Ou quando eu não estou escrevendo, estou pensando no que colocar, como, enfim, articular as coisas. Acho que é um pouco nesse aspecto. Não deixar lá no fim, né? Ok? Tudo bem, Júlia. Estamos juntos aí, ó. Temos Jéssica, Guilherme, Tiago e Larissa. Vamos com a Larissa? Vocês permitem, né? Vamos com as meninas primeiro aqui. Boa Larissa. noite, pessoal. Oi, professor, boa noite. Oi. Eu sou 018
da biologia também, faço licenciatura. E eu também faço o programa de residência pedagógica com o João, com a Daíse, com a Dani. Estamos todo mundo junto ali no programa. É algo muito enriquecedor, na verdade, esse programa e tudo mais. E assim como a Dani, eu amo a educação. Posso falar que eu amo mais a educação do que a própria biologia em si, mas tudo bem. E eu estou muito animada para a matéria e para o que a gente vai discutir. Acho que vai ter muita coisa interessante para a gente falar e muita coisa para eu aprender também. Então, eu estou super animada. Nossa, muito legal. Muito obrigado. Espero que a gente consiga manter essa expectativa sempre em alta. Será o nosso desafio, o nosso trabalho, né? Tentar fazer isso. Você também está convidada a conhecer o Gatarrim, Deleuze, e trazer o rizoma aqui para a gente. A educação em rede. Pensa nisso, a educação em rede, uma ideia de horizontalidade, né? Se você quiser apelar um pouco e aqui fazer uma graça na sala, pode pegar Epicuro, lá da Grécia Antiga. Epicuro é considerado como filósofo do jardim, porque ao invés de ficar em salas, recintos, né, ele procurava o espaço aberto, né, o ar puro, para desenvolver filosofia, para dar aula, né, na verdade, de filosofia. Então, sentavam todos embaixo de uma árvore e conversavam sobre filosofia. Por isso que, de certa maneira, é chamado de filósofo do jardim. Ou seja, ele procurava uma rede, né, um terreno de gramíneas, né? Ele procurava um rizoma para desenvolver o seu pensamento, a sua ligação, a sua ideia de que a vida está sempre imbricada com a natureza, né? E que o pensamento, de certa forma, por ser humano, é sempre um pensamento recorrente à natureza. Então, nada melhor do que estar no jardim para fazer essas relações. Aí já fica um convite aí, ó, Larissa. Epicuro e o rizoma. Olha aí que coisa maravilhosa. Dá um show de bola aqui na sala, no pessoal. Obrigado, Ana Elisa. Você vai sair, faltando 1 segundo para acabar a aula, mas tudo bem. Até terça. Temos ainda a Jéssica, o Guilherme e o Tiago. Eu estou vendo com a mão aqui erguida, né? É isso? Uhum. Pode ser? Pode, claro. Eu sou a Jéssica, eu sou 018 da Biologia, tô na mesma turma da Larissa, da Daniela, do João, uma galera aqui. E é isso, eu participei do PIBID em 2018, também com essas mesmas pessoas, a Larissa também estava lá, a Dani, a galera gosta de educação. E foi bem legal, então é isso. Muito bem, eu tenho certeza que essa sala vai ser muito legal. A gente vai ter ótimas conversas e discussões aqui. Vocês são muito bacanas, com certeza. Estou bem animado, assim, com uma ótima impressão e, obviamente, uma ótima expectativa também, né? Porque, não sei se vocês sabem, como vocês têm expectativa em relação à disciplina, professor, o caminho contrário também vale, né? Do professor em relação à sala, às pessoas, né? É natural, né? A gente sempre esperar o melhor nesse sentido, né? E Guilherme e Tiago, pode tirar para o ímpar. Eu vou falar já, aproveitar. Boa noite, eu sou o Guilherme, eu formei agora no bacharelado em Física, e agora estou começando a licenciatura em Física, né? E acho que é isso, eu entrei em 2016, eu sou daqui da região, sou de Piracicaba, acho que é mais isso mesmo. Nossa, você é um recordista. Conseguiu terminar o curso de Física? A minha turma formou 5. 5, eu conheço um pouco a história. Diria que feio o negócio lá, né? É quase que um herói da UFSCar, né? Não, louco, não é para tanto assim. Formados em Física, tem
tem uma história, né? Já tem uma narrativa, né? Os formados em física da UFSCar você conta nos dedos, literalmente. É triste, né? Tem que quebrar e começar do zero o negócio lá. Mas, parabéns de qualquer maneira. Obrigado. É um grande sucesso mesmo. Obrigadão, professor. Para quem termina, para quem conclui esse processo, não falta mercado de trabalho e motivação, né? Com certeza. Amém. Com certeza. Tiago, você é o último, mas um dia será o primeiro. Um dia a gente chega lá, professor. Com certeza. Boa noite. Eu sou o Tiago, eu sou da letra 020, eu sou de Araraquara e eu estou empolgado com as aulas. Eu já tentei fazer esse curso antes, mas infelizmente, esse curso não, essa matéria, mas eu não consegui terminar, então vamos ver se dessa vez eu consigo. Dessa vez você consegue. Sem dúvida. Tá proibido de desistir da disciplina. Estou focado. Tá certo, é isso aí. A gente vai junto. Mas acho que não falta mais ninguém agora, né? Alguma última pergunta, alguma última dúvida, consideração? Tudo tranquilo? Muito obrigado, gente. Uma ótima semana. Aproveitem, descansem. Se cuidem. Como diz o amigo, saúde e paz. Eric, É a próxima terça. Próxima terça. E olha o Classroom que a gente coloca tudo lá, né? Isso, só lembrando que a gente vai colocando textos gradativamente, tá? Eric, quer fazer um som de fundo para a gente encerrar aqui? Boa noite, gente. Olha, é profissional, hein? Tem talento, tem talento. Sou nada. Vou cobrar de você. Começando a aprender só. No curso, cantar o meu rap. Um abraço, pessoal. Tchau, Até terça-feira que vem. Olha o Classroom que a gente coloca tudo lá. Parar a gravação, professor. Estou procurando aqui. Agora achei.